O GGRC11 segue pagando dividendos competitivos, negocia abaixo do valor patrimonial e entra em uma nova fase de crescimento com emissão bilionária e novas aquisições. Mas será que isso representa oportunidade ou risco de execução? Entenda melhor neste vídeo. Mas antes de começarmos, vale um aviso importante. Este conteúdo é exclusivamente informativo e educacional, não sendo uma recomendação de compra ou venda de ativos. Dito isso, com os avisos feitos, vamos para a análise. Se você olha para o GGRC11 hoje e acha que é só mais um fundo logístico, pagando perto de 1% ao mês, você pode estar perdendo o ponto principal. Esse relatório não é só mais um mês operacional. Ele mostra um fundo entrando em uma nova fase, com uma emissão bilionária, aquisições relevantes e uma decisão muito clara da gestão: crescer, alongar contratos e tentar ganhar escala sem destruir o rendimento. E no final desse vídeo, eu vou te responder se isso está deixando o fundo melhor ou pior para o cotista. Esse é mais um vídeo de atualização mensal do GGRC11, então a ideia aqui é pegar o relatório mais recente, comparar com o comportamento do fundo e entender o que realmente mudou. Não só repetir número, mas interpretar o que está acontecendo por trás. E já adianto, tem coisa boa, mas também tem pontos de atenção importantes, principalmente na sustentabilidade do dividendo e no risco de execução dessa nova fase. Para quem está chegando agora, o GGRC11 é um fundo imobiliário focado principalmente em galpões logísticos e industriais. Ele ganha dinheiro alugando imóveis para empresas grandes como montadoras, varejistas e indústrias. A grande característica dele hoje é ter contratos em sua maioria chamados atípicos, que são contratos mais rígidos, com multa pesada em caso de saída antecipada. Isso aumenta a previsibilidade da receita. Além disso, mais de 90% dos contratos são corrigidos pela inflação, principalmente o IPCA, o que protege o rendimento no longo prazo. Hoje, o fundo tem mais de 30 imóveis, mais de 40 inquilinos e uma ocupação praticamente total, o que já dá uma ideia do nível de estabilidade operacional. Entrando no resultado do mês, o fundo gerou aproximadamente 10 centavos por cota e distribuiu exatamente esses 10 centavos. Só que aqui começa o ponto importante. Ele não gerou caixa suficiente para pagar tudo isso. Na prática, o fundo distribuiu acima do resultado e precisou usar cerca de 1 centavo por cota de reserva para fechar a conta. Isso não é um problema isolado em um mês, mas também não pode virar padrão. Quando a gente olha a composição da receita, a maior parte vem de aluguel, o que é positivo. Mas existe uma fatia relevante que vem de renda variável, como outros FIIs, e também de ganhos imobiliários, que são não recorrentes. Traduzindo, nem tudo que entrou no resultado é previsível mês a mês. Do lado das despesas, o fundo gastou uma parte relevante com administração e outra parte com despesas financeiras, ou seja, custo da dívida. Em termos práticos para o cotista, isso significa que uma fatia relevante do que ele gera está sendo consumida antes de virar dividendo. Mesmo assim, o fundo segue pagando cerca de 10 centavos por cota há vários meses, com um dividend yield próximo de 1% ao mês, o que é alto dentro do mercado. Só que esse yield alto vem com um detalhe. Ele está sendo parcialmente sustentado por caixa e por receitas não recorrentes. Então a pergunta que fica é: isso é sustentável? No curto prazo, sim. No longo prazo, depende muito do sucesso da nova fase de expansão. E é aí que entram as movimentações do mês, que são provavelmente a parte mais importante desse relatório. O fundo iniciou a 11ª emissão de cotas, com o objetivo de captar até R$1,5 bilhão de reais. Isso é muito grande em relação ao tamanho atual do fundo. O preço da nova cota foi definido muito próximo do valor patrimonial, o que é positivo porque reduz o risco de diluição, ou seja, não está emitindo barato demais. A ideia da gestão é usar esse dinheiro para comprar novos ativos, aumentar a área locável e alongar o prazo médio dos contratos, o chamado WALT, que hoje está perto de 4 anos e pode subir para quase 5 anos. Traduzindo isso, contratos mais longos significam receita mais previsível por mais tempo. Além disso, teve a aquisição de um ativo relevante, o Braspark, em Santa Catarina, por cerca de R$190 milhões. Esse imóvel foi adquirido em uma operação chamada Sale and Leaseback, que é quando o fundo compra o imóvel da empresa e aluga de volta para ela.
Isso geralmente vem com contratos longos e mais seguros. Nesse caso, o contrato é de 12 anos, atípico, corrigido pela inflação e com um retorno inicial de cerca de 10% ao ano sobre o valor investido, o chamado cap rate. Isso é um número alto e indica a disciplina da gestão na compra. Esse tipo de operação tende a ser accretive, ou seja, tende a aumentar a geração de renda por cota, desde que seja bem executado. O fundo ainda tem um pipeline de mais de R$ 1 bilhão em negociações, com cap rates na mesma faixa. Isso mostra que a estratégia não é pontual, é uma mudança estrutural. Só que aqui entra o trade-off, o outro lado da decisão. Crescer rápido demais aumenta o risco de execução. A gestão precisa conseguir alocar esse dinheiro com qualidade, sem pagar caro e sem piorar o perfil da carteira. Se errar, pode pressionar o dividendo no futuro. Falando de alavancagem, o fundo hoje tem uma dívida equivalente a cerca de 10% do patrimônio, o que é relativamente baixo para o setor. Essa dívida está principalmente em CRIs, que são títulos ligados ao setor imobiliário, com custo atrelado à inflação mais uma taxa adicional. Em média, essa dívida custa IPCA mais 8% ao ano, o que não é barato, mas também não foge do padrão de mercado. O ponto positivo é que a emissão nova deve reduzir essa alavancagem para algo próximo de 9%, ou seja, o fundo está usando o crescimento para ficar mais conservador financeiramente. Além disso, o cronograma de pagamento da dívida é bem distribuído ao longo dos anos, indo até meados da próxima década, o que reduz risco de pressão de caixa no curto prazo. O fundo também tem uma posição de caixa relevante, somando aplicações e disponibilidades, o que ajuda a atravessar esse momento de transição. Mesmo assim, vale lembrar, ele já está usando parte desse caixa para complementar dividendos, então isso precisa ser acompanhado. Quando a gente olha para a carteira, o fundo está muito bem posicionado operacionalmente. A ocupação é praticamente total, acima de 99%, o que significa que quase todos os imóveis estão gerando renda. A maior parte dos ativos é logística, que ainda é um segmento resiliente no Brasil. Os contratos são majoritariamente atípicos e indexados à inflação, o que dá previsibilidade. A carteira é diversificada geograficamente, mas ainda concentrada no Sudeste e Sul, que são regiões mais fortes economicamente. Por outro lado, existe concentração relevante em alguns inquilinos. Os 5 maiores representam cerca de 40% da receita. Entre eles, aparecem nomes como Renault, Ambev e também Americanas. E aqui é importante não ignorar o risco. Americanas já teve problemas financeiros recentes, então existe um risco estrutural associado a esse inquilino. Não significa que vai dar problema, mas também não pode ser ignorado. Agora, falando de riscos de forma direta e sem suavizar, o risco operacional do fundo hoje é baixo, porque a vacância é mínima e os contratos são longos. O risco financeiro também é relativamente controlado, com baixa alavancagem e boa liquidez. Mas o risco de execução aumentou bastante. O fundo está prestes a movimentar mais de R$ 1 bilhão em aquisições. Se comprar bem, cria valor. Se errar preço ou qualidade, destrói valor. Além disso, existe o risco de sustentabilidade do dividendo, já que ele está sendo parcialmente pago com reserva. E, por fim, o risco estrutural de concentração em alguns inquilinos relevantes. Agora, juntando tudo isso para a reflexão final. O fundo ficou melhor ou pior? Estruturalmente, ele ficou melhor. Está caminhando para uma carteira maior, com contratos mais longos e potencialmente mais previsível. O risco-retorno tende a melhorar, mas não de forma gratuita. Ele está trocando um pouco de estabilidade no curto prazo por crescimento no longo prazo. A principal variável para acompanhar daqui para frente é a execução da emissão. Quais ativos vão entrar, a que preço e qual vai ser o impacto real no dividendo por cota. Se a gestão mantiver disciplina e continuar comprando ativos com cap rate alto e contratos fortes, o fundo pode sair dessa fase mais robusto e mais institucional. Se perder a mão, o cotista pode sentir isso na renda. Antes de encerrar, vale muito a pena você ler o relatório gerencial completo do fundo. Ele traz detalhes que ajudam muito a entender essas decisões com mais profundidade. E se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se esse tipo de análise mais profunda te ajuda, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros investidores que também acompanham fundos imobiliários. E comenta aqui embaixo quais FIIs você quer ver nas próximas análises, porque isso ajuda a direcionar os próximos conteúdos. E claro, acompanha os próximos relatórios mensais do GGRC11, porque essa fase de transformação ainda está só começando.
A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!